Fala aí, galera, beleza? Trazendo para vocês mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez a gente vai estar analisando os nomes, os convocados para a seleção brasileira. Depois de mais ou menos 10 dias, né, que saiu a convocação do Carlo Ancelotti. Vamos analisar aí com mais calma agora, passado esse período. Vou tentar introduzir esses nomes aí para quem não conhece ainda os convocados, né? Alguns não são tão conhecidos assim do grande público. O meu intuito aqui vai ser apresentar um pouquinho alguns fatos, estilo de jogo, beleza? Hoje a gente vai começar com os goleiros e os defensores e amanhã aí os meias e os atacantes, beleza, rapaziada? Para não ficar um vídeo tão longo, demorou? E começando aqui pelo Alisson, pessoal, Alisson Becker, que é o goleiro do Liverpool, beleza? Ele é um goleiro de 33 anos, já é um goleiro bastante experiente, tem mais ou menos 13 anos aí de profissional. Ele começou ali no Inter, mais ou menos em 2013, 2014, por ali. E ele começou a ter suas primeiras oportunidades. E em 2017 ele é vendido para Roma. E 2 temporadas depois, peraí, aqui na verdade, desculpa. Ele é vendido em 2016 ainda para Roma, tá, pessoal? Desculpa aí, falei errado, falei 2017. E em 2018 ele é vendido para o Liverpool. Ele foi a contratação mais cara da história de um goleiro no futebol, tá, rapaziada? Ele custou 72 milhões e meio, na época ele valia 60. Então ele já era um goleiro muito bem avaliado e chegou a valer 90 milhões aqui no Liverpool em 2019, que foi o ano em que o Liverpool conquistou aqui nessa época que o Liverpool conquista a Champions League, ele se valoriza aqui um pouquinho mais, depois cai um pouco, fica aí nessa faixa dos 60 milhões. E hoje ele já está com um valor decadente por conta de ser um goleiro mais velho, tá, rapaziada? Mas não quer dizer que ele não seja mais tão bom assim. Ele é um goleiro que tem problemas com lesões, né? Nessa temporada ele conviveu com lesões. Teve na Premier League 26 de 38 jogos disputados pelo Liverpool. Mas na seleção brasileira ele é bem incontestável, tá? Ele tem 76 jogos já pela seleção brasileira. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que foi o desempenho dele nessa temporada, né? Nessa temporada aqui o Alisson conviveu um pouco com lesões, mas ele seguiu sendo titular. Aqui, ó. Ele foi titular aqui na fase de grupos da Champions League. Teve essa lesão na coxa. Voltou a ser titular. Outra lesão e mais lesão. Aqui nesses jogos amistosos pelo Brasil, nessa temporada o Alisson esteve fora de todos, então nesses últimos 6 amistosos ele não pôde participar de nenhum porque ele estava com lesão, mas segue sendo titular assim, incontestável do gol do Brasil. Aqui na Premier League a gente pode ver que ele passou mais ou menos um mês e pouco ali afastado em outubro, e agora nesse ano de 2026 ele perdeu o final de março e quase o mês inteiro agora de maio. Então são 3, 4 meses aí de lesão que ele anda convivendo. Não tem uma parte física muito confiável nessa temporada, o Alisson. Mas teve bons jogos. A maioria que ele teve presente com o Liverpool foram vitórias, tá? Ele é um goleiro que faz muita falta no Liverpool. Ele teve aqui essa derrota 2-1 pro Wolves, empate com o Tottenham, que foram times que brigaram na parte de baixo da tabela, mas na maioria dos jogos em que ele teve presente, o Liverpool não perdeu. Então ele é um cara que é muito importante ainda para o Liverpool. Agora passando aqui para o Ederson, rapaziada. O Ederson é um goleiro que fez base aqui no São Paulo, não sei nem se consta aqui no Transfer Market, consta sim. Ele fez base, ele é cria de Cotia, dá pra gente colocar dessa forma, mas ele foi vendido ainda muito novo pro Benfica. Eu não sei nem se teve um custo de transferência envolvido, porque ele era muito novo. Ele foi pro Benfica em 2010. Ele tá com 32 anos. Ele tinha 16, 17 anos quando vai pro Benfica. E ele se profissionaliza em times menores ali de Portugal, mas acaba voltando para o Benfica, onde se destaca e é vendido para o Manchester City. Ele foi por muitos anos o goleiro titular do Manchester City e nessa temporada atual ele se transferiu para o Fenerbahçe, completou um ano de Fenerbahçe agora
em maio, tá? E nessa temporada, como é que foi o Alisson pelo Fenerbahçe? Ele foi titular tranquilamente, né? Teve alguns problemas pessoais ali, problemas de lesão, mas foi titular na maioria dos jogos, não teve tantos problemas assim de lesão, né? Foi bem recorrente aí no time do Fenerbahçe. Mas é uma queda tecnicamente é uma queda bastante grande sair do City para ir pro Fenerbahçe, né? É um goleiro que por muitos anos esteve na mais alta prateleira, mas agora já não é mais esse goleiro, ele que ainda tem 32 anos, não é uma idade tão avançada, mas já não é um garoto também. Ele teve 13 clean sheets nessa temporada, que não é um número alto, mas também não é tão baixo, mas teve momentos de ser questionado no Fenerbahçe também. Desculpa aí os barulhos, rapaziada, vamos já retomando aqui. Enfim, ele tomou apenas 35 gols na temporada, tá? 35 gols é um número bastante baixo, né? É um número baixo de gols em 36 jogos, mas, enfim, caiu tecnicamente e foi jogar em um mercado menor. Assim como o Everton, né? Que dá pra gente fazer essa mesma comparação. Ele sai do Palmeiras para jogar no Grêmio, onde ele estava perdendo espaço numa disputa de posição com o Carlos Miguel. Mas a gente já fala disso. Vamos começar aqui puxando a carreira dele. Ele é um goleiro que tem passagem aqui por Ribeirão Preto, cidade onde eu moro, onde eu nasci, pelo Botafogo, o time maior aqui da cidade. Mas ele foi se destacar mesmo na Portuguesa, teve um bom campeonato paulista e é contratado pelo Atlético, onde se destaca ainda mais. Tem 6 anos quase ele de Atlético até ele ir para o Palmeiras em 2018. E foram 8 bons anos aí de Palmeiras. A torcida do Palmeiras não trata ele como um ídolo, mas também não é um goleiro fraco, não é um goleiro que é mal visto na, na parte verde aí de São Paulo, beleza, rapaziada? E como que tá o desempenho do Everton aí nessa temporada de 2026? Aqui entra só 2026, né? Sim. Aqui tem jogos dele pelo Palmeiras, mas ele não entra em campo pelo Palmeiras esse ano, tá, pessoal? E também não entra em campo pela seleção brasileira nesse período aqui de amistosos. Mas pelo Grêmio ele já tem 32 jogos, já são bastante jogos nessa temporada, quase o mesmo número que o Ederson e o Alisson, né? A gente pode ver aqui. E num período muito menor de apenas 5 meses, né? Então ele está competindo, está jogando bastante. São 7 jogos de Campeonato Gaúcho, 2 de Copa do Brasil, 6 de Sul-Americano e titular em todos. E também não tem números muito ruins. Ele tem 32 jogos, 30 gols sofridos e 14 clean sheets. É um número ok. Mas ele já não é um goleiro mais tão confiável. Vale lembrar, ele tem 38 anos. Né? Mas é o terceiro goleiro, acho que não tem muito do que reclamar aqui. Ele é um goleiro que é bastante experiente, esteve na última Copa, né? Entrou em campo e ele vem da região norte do país, né? Ele é de Rio Branco. Então ele é o primeiro jogador da região norte a defender a seleção brasileira em uma Copa do Mundo, a entrar em campo de fato. Beleza? Agora avançando aqui para o Gabriel Magalhães, pessoal. Gabriel Magalhães, que é recém-campeão com o Arsenal da Premier League. O Arsenal voltou a ser campeão depois de muito tempo do campeonato inglês. Então é uma temporada de muito que ele está muito em alta, um dos melhores zagueiros do mundo, incontestavelmente. Na minha opinião, o Magalhães nesse momento é o melhor zagueiro do mundo, porque ele é um cara que é muito importante para esse sistema do Arsenal. O Arsenal que usa bastante da bola parada. Eu acabei esquecendo de falar ali os números do Ederson e o Everton pela seleção, mas são menos jogos que o Alisson, beleza, rapaziada? Mas ele entre 10 e 20 cada um. O Magalhães ele tem 17 jogos, ele estreia em 2023, então ele não tem nem 3 anos ainda de seleção brasileira e começa a ser considerado para a seleção a partir desse ciclo. Então ele não tem tanta rodagem ainda com a amarelinha, mas vai ganhando confiança ao longo do ciclo
e hoje é inquestionável aí na zaga da seleção brasileira do Carlo Ancelotti. Ele começa no Avaí, onde não tem muito espaço, beleza, rapaziada? Vamos até dar uma olhadinha aqui quantos jogos que ele fez pelo Avaí, mas eu sei que ele não fez muitos jogos antes de ir para a Europa, tá? Ele fez 39 jogos, fez um ano só aqui no Brasil, mais ou menos, e foi para a Europa. Aí ele vai para o Lille, é emprestado duas vezes até que ele começa a ganhar espaço no Lille e tem 2 anos ali de Lille onde ele vai muito bem e é vendido para o Arsenal por 26 milhões. Era um zagueiro promissor ali na época e acaba indo muito bem pelo Arsenal. Ele vai conquistando seu espaço ali desde 2020, beleza, rapaziada? E vai se consolidando e hoje é um dos melhores zagueiros do planeta. Vamos dar uma olhadinha aqui no desempenho dele. Nessa temporada, como que foi o Gabriel Magalhães, beleza? Ele fez 50 jogos, então ele é titular incontestável. Ficou fora de alguns jogos da Premier League. Vamos dar uma olhadinha aqui quais que foram exatamente. Teve pequenas lesões aí, né, nessa temporada. O Magalhães. O Magalhães ele teve fora desses últimos amistosos, foi cortado aqui para esse jogo contra a Tunísia, mas ele teve aí espaço quando esteve disponível. Mas foi uma lesão menor ali que afastou ele por mais ou menos o período de um mês, beleza, pessoal? Que tirou ele desses 6 jogos. Ele não ficou suspenso, então, aqui na temporada da Premier League. Não teve suspensão. Não cumpriu suspensão automática. Não, ele cumpriu sim aqui contra. Ou não cumpriu? Acho que ele cumpre aqui um jogo de suspensão só. E o restante são jogos em que ele ficou fora por lesão. Poucos jogos fora por lesão nessa temporada. Uma temporada muito boa e bastante importante, né? Ele é um cara que participa muito na bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva do Arsenal. Apenas 5 cartões amarelos aqui para confirmar com vocês. 5 assistências, porque a maioria deve ser por conta de uma casquinha ali dentro da área. O Arsenal tem uma bola parada muito forte e 4 gols. Na última temporada, inclusive, acho que ele fez mais gols até. Vamos dar uma olhada aqui. Ele é um cara que é muito forte nessa bola aérea, pode ser uma das armas aí treinadas. Fez 5, um gol a mais, né? Mas em menos jogos também. Enfim, é um cara que hoje ele é muito sólido defensivamente, ele é um jogador que é muito físico, é alto aqui, tem 1,90 m, ganha a maioria das bolas aéreas e pelo chão também não deixa a desejar. Então hoje é um dos melhores zagueiros do mundo. Gosto bastante aí do Magalhães. O Marquinhos, pessoal. Marquinhos aqui que já é um cara muito campeão, multicampeão pelo PSG, 11 vezes campeão pelo PSG do campeonato francês, tá? E ele começa aqui no Brasil, ele é da base do Corinthians, vai emprestado, né? Provavelmente um daqueles esquemas mais de contabilidade criativa, porque logo depois ele se transfere em definitivo para Roma. E na Roma ele faz apenas 6 meses de Roma, depois que ele é comprado em definitivo e é vendido para o PSG, porque ele começou a se destacar bastante, estava se mostrando bastante promissor na Roma, e desde que chega no PSG vai galgando seu espaço, e hoje é capitão, não sei se a gente, aqui capitão, ele é capitão do PSG, tá? Nessa temporada, como é que foi o Marquinhos? Marquinhos fez menos jogos essa temporada, vamos dar uma olhadinha aqui no, nas partidas dele pelo PSG, ele não jogou a maioria porque estava no banco, tá? Ou não teve relacionado aqui, não esteve no plantel, não esteve no plantel, não esteve no plantel. Isso significa que ele não foi relacionado para esse jogo, muito provavelmente porque foi poupado, tá, pessoal? Aqui na Champions League, onde o PSG dá o seu maior foco, ele não entra apenas contra o Leverkusen e aqui contra o Barcelona porque ele tem uma lesão. Mas quando ele entra, ele é capitão e titular aí basicamente que incontestável. Apenas um jogo aqui contra o Paris FC ele não foi capitão, aqui contra o Brest e só. Mas atualmente ele é o capitão aí do PSG, quando disponível.
jogou 120 minutos, né, do Mundial contra o Flamengo. E ele é um jogador de bastante confiança, hoje até na seleção brasileira também, vestiu a braçadeira nos 3 jogos em que esteve de titular. Não sei se vai haver um rodízio, como foi com o Tite, que depois acaba sendo ele, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada aqui na Copa do Mundo, quem que foi o capitão, se foi ele mesmo. Eu acho que foi o Marquinhos mesmo, tá? O capitão da seleção brasileira. Gáveis. Acho que não tá aqui. Só vou dar uma. Vou abrir aqui rapidinho no perfil de seleção para ver se ele foi o capitão. Se não foi ele, foi o Magalhães, o Casemiro, o capitão naquela oportunidade. Seleção, campeonato mundial. O Marquinhos, ele é um jogador de uma liderança bastante grande. Então, na verdade, ele não foi capitão em 2022, então foi o Marquinhos, mas esse ano ele deve ser o capitão. Ele é um jogador que exerce uma liderança bastante grande, é um jogador que já está no grupo há bastante tempo. Ele desde 2018 é jogador da seleção brasileira com o Tite. Ele joga apenas 1 minuto, né? Mas já estava no plantel, já teve essa cancha de Copa do Mundo na eliminação contra a Bélgica. E em 2022 ele já vem como o zagueiro principal da seleção brasileira ao lado do Thiago Silva. Thiago Silva que talvez vivesse um momento melhor ali, mas o Marquinhos numa idade de auge ali, e hoje ele tem 32 anos, um zagueiro velho, mas também já não é novo, né? Tá com aquela idade de uma experiência em que ele exerce uma liderança, é um zagueiro muito técnico, é um zagueiro mais baixo, tem 1,83, mas não costuma sofrer em bola aérea. Passando pro Bremer, pessoal. O Bremer, zagueiro da Juventus, hoje está valendo 35 milhões de euros. O Bremer já tem 29 anos. É a última Copa do Mundo do Bremer ou a penúltima, né? Vamos ver como é que vai ser aí esse ciclo. Mas o Bremer é um zagueiro que é muito bom tecnicamente também, joga muito bem com os pés. É um zagueiro mais alto, né, que o Marquinhos, precisando de uma altura ali para afastar a bola de cabeça em alguma circunstância específica. O Bremer pode cumprir essa função aí para a seleção. Ele que começa no Atlético Mineiro, passa pela base do São Paulo também, tá? Mas ele vai passando por outras bases até que ele sobe para o profissional no Atlético Mineiro em 2018. Em 2018 ele já tinha 21 anos, tá? E ele é um zagueiro que tem um desenvolvimento mais devagar e acaba conquistando algum espaço ali no Atlético e é vendido para o Turino no mesmo ano. É vendido até que por um bom valor na época. E era um zagueiro que não tinha tanta projeção ali naquele momento, mas acabou ganhando espaço e foi vendido, né, para o Turino. E faz bastante temporadas ali, ele faz 4 anos ali no Turino, até que é vendido para a Juventus. E no meio disso, nessa temporada aqui de 2021-22, vamos ver se tem aqui essa informação, é aqui, né? Ele foi jogador da temporada. Não, foi depois já pela Juventus, desculpa. Mas ele é jogador da temporada aí pela Juventus, depois até da Copa do Mundo de 2022, achei que havia sido antes. Mas enfim, vamos ver como é que tá a temporada atual aí do Bremer, né, zagueirão da Juventus. Ele é um cara que é muito importante, ele é visto como titular aí desde que chegou na Juventus, ele é um xerifão, assim, um cara mais, não tanto de liderança, mas vem conquistando esse espaço também na Juventus, né, por bastante tempo de casa já que ele tem, são 4 anos. Mas o Bremer ele é um cara mais de imposição física, de ser um cara que no corpo, na fisicalidade, ele vai ganhar as jogadas. Ele teve algumas lesões também nessa temporada, mas que não impediram ele de ser o titular da Juventus. Na maioria dos jogos, ele foi o titular.
Beleza? Passando agora pro Léo Pereira. O Léo Pereira, rapaziada, atualmente jogando no Flamengo, um jogador aí desses da seleção brasileira que tem mais mídia, né? Um jogador que foge mais da bolha. E ele já tem aqui algumas conquistas, né? Pelo Flamengo, foi campeão duas vezes do Campeonato Brasileiro, três vezes da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil também duas vezes, né? É um cara que já é multivencedor aí no Flamengo. Não é capitão, mas tem tudo para ser capitão aí nos próximos anos do Mengão. Beleza? Ele é um cara que começa no Atlético Paranaense mesmo, ele vai rodando, passa por vários empréstimos, não consegue se destacar e realmente se firmar em nenhum lugar, até que ele consegue começar a ter rodagem, começar a ter sequência ali por 2018, 2019 no Atlético Paranaense. Eu acho que ele inclusive é campeão da Sul-Americana pelo Atlético Paranaense e talvez até da Copa do Brasil, né? Como titular eu falo. Mas ele é um cara que foi bastante importante no Atlético Paranaense, consegue uma boa venda aí, uma boa transferência para o Flamengo em 2020, onde ele tem uma certa dificuldade para se firmar no começo da sua carreira pelo Flamengo, da sua passagem pelo Flamengo, mas aos poucos ele vai ganhando confiança com a saída de zagueiros importantes ali como Pablo Mari, Rodrigo Caio, ele vai se firmando como esse zagueiro hoje que é o titular aí do Flamengo, né? Nessa temporada atual, o Léo Pereira ele jogou quase todas ali no Campeonato Brasileiro, se não todos os jogos de fato. Perdeu dois jogos, um por suspensão e um outro em que ele foi poupado aqui, provavelmente contra o Bragantino. Mas é um jogador de bastante destaque e bastante importância. Foi titular no Mundial contra o PSG, titular nos outros dois jogos de eliminatória. E aqui na Libertadores também tem jogado a maioria dos jogos, né? Os jogos que o Flamengo foi com força máxima. O Léo Pereira foi o titular e ganhou, carimbou sua vaga para a Copa do Mundo nesses últimos amistosos aqui contra Croácia e França, onde ele conquista a confiança da comissão técnica do Carlo Ancelotti. Mas é um cara que ainda está em desenvolvimento, mesmo com 30 anos, vive o seu melhor momento na carreira e pode-se esperar que ele conquiste ainda mais e seja ainda mais importante para o Flamengo e quem sabe para a seleção brasileira também. Vamos ver como é que vai ser aqui na Copa do Mundo, mas o Bremer e o Léo Pereira partem de uma situação em que eles são mais reservas do que terem condições de brigar pela titularidade, tá? Avançando, temos o Ibañez. Ibañez hoje joga pelo Al Ahly na Liga Saudita. É um jogador que está mais afastado dos holofotes, já tem 27 anos, o Ibañez, valendo 17 milhões de euros. É um valor interessante, é um valor bem legal aí para defensor, tá? O Ibañez, pessoal, ele começa a carreira, deixa eu só confirmar que não é pelo Fluminense. Ele começa aqui por times ali no Nordeste, o Sergipe, esse PRS, até que ele surge no Fluminense, é contratado em definitivo pelo Fluminense e tem um ano ali, um ano ou dois anos ali de Fluminense, onde ele vai muito bem, é um jogador importante ali no Fluminense, e é vendido, consegue a transferência para a Atalanta. Aí na Atalanta ele passa uma temporada, nem uma temporada inteira, porque ele chega na metade da temporada de 18 e 19 e sai na outra metade da temporada, 19 e 20, para Roma, por empréstimo. E aí ele é contratado em definitivo pela Roma ao final da temporada de 2021. Beleza, rapaziada? Então ele é um cara que não foi titular absoluto aqui na Roma. Na Atalanta ele era bem importante, mas na Roma ele acaba não tendo tanto espaço quanto se imaginava e consegue uma transferência para o Al Ahly, né? A Roma precisando de dinheiro acaba vendendo ele. E aqui no Al Ahly, né? Um campeonato onde eu mesmo não tenho tanto contato, mas titular absoluto, né? Foi convocado aqui e jogou
alguns minutos aí contra a França, contra a Croácia, e conquistou a confiança da seleção, da comissão técnica para ser esse jogador, para compor ali a zaga. Uma zaga da seleção ali onde teve bastante testes e acabou se confirmando por ter participado até anteriormente do ciclo na seleção brasileira. Já tem 5 jogos aí. Mas é um cara que não é tão testado, talvez não esteja tanto assim no seu auge, mas é um cara aí que hoje é titular do Al-Ahly e é um zagueiro, mas que pode fazer a lateral direita. Jogou a lateral direita aqui contra a Croácia e jogou na lateral direita também contra a França, se eu não estiver enganado, que está constando como zagueiro, mas se eu não me engano ele jogou na lateral direita, tá? Avançando, pessoal, temos o Danilo aqui, jogador do Flamengo. O Danilo, que é um jogador já mais experiente, teve passagem pela Europa, passou para a maior parte da carreira na Europa e volta agora para o Flamengo para finalizar a carreira. E mesmo assim é um jogador que volta a ser chamado pelo Carlo Ancelotti, é um jogador de muita confiança aí do Carlo Ancelotti. O Ancelotti deixou bem claro, mesmo antes da convocação para a Copa do Mundo, que era Danilo e mais 25. Porque apesar dele não ser titular, ele é um cara que é de muita confiança do Ancelotti. Vamos dar uma olhadinha aqui no campinho. Ali no desempenho vai mostrar melhor, né? Maior um pouco, mas que dá pra ver que ele hoje é zagueiro, mas a maior parte da carreira ele jogou na lateral direita. Então ele é um cara que tem essa versatilidade também pro Ancelotti, isso é importante. O Danilo ele começou no América Mineiro, se transfere ali para o Santos, inclusive do Neymar e do Ganso, e acaba sendo vendido pro Porto. No Porto ele se destaca ali, faz boas temporadas e consegue uma transferência para o Real Madrid. Do Real Madrid ele vai para o City, do City para a Juventus. No Real Madrid e no City ele não é tão titular, ele é um cara mais de grupo ali para compor o elenco, mas um jogador importante, os treinadores gostavam dele aqui, um jogador que participava bastante das partidas, mas não como titular. Na Juventus, sim, ele ganha o status de titular, ganha um status ali de um dos grandes laterais direitos da geração, possivelmente, porque o mundo, de uma forma geral, vive uma baixa de laterais aí, e hoje, mesmo não sendo um lateral direito propriamente dito, ele acaba sendo considerado para a seleção, mesmo que hoje jogue mais pela zaga, né? Uma zaga central ali para fechar o miolo de zaga. O Ancelotti confia bastante nele, por isso que ele está indo aí para a Copa. Vive um bom momento até aqui pelo Flamengo. São 15 jogos, ele não joga todas, né? Mas acaba acaba tendo seu espaço de vez em quando. E é um cara confiante, é um cara de confiança, de bastante experiência, né? Mas dá para comparar ele com a convocação do Daniel Alves aí na última Copa, um cara que foi mais pelo grupo. Vamos ver como é que vai ser. Eu espero que ele não tenha que entrar aí para realmente jogar, né? Avançando agora para os laterais propriamente ditos, a gente tem o Douglas Santos, que disputa a vaga com o Alexandre aí do Flamengo, hoje valendo 7 milhões e meio, já com 32 anos, jogador também de bastante experiência, né? Mas apareceu, voltou a ser considerado aqui para a seleção brasileira. Ele tinha ido pela primeira vez em 2016 com o Dunga, se eu não estiver enganado, e ele tem essa sobrevida aí na seleção brasileira, um achado da comissão técnica do Ancelotti, dá para dizer assim. Ele que começa no Náutico, era uma promessa por ali, ele acaba tendo uma transferência para a Europa, volta para o Atlético Mineiro em 2014 por não conseguir se firmar ali na Europa, né? Ele volta a ser jogador em definitivo pelo Atlético Mineiro, comprado da Udinese, ele passa ali pelo Granada, pelo Udinese, e volta para o Brasil, para o Atlético Mineiro, onde ele de fato consegue desempenhar bem. São ali 2 anos de Atlético Mineiro, onde ele pega metade ali de temporada, mais um ano inteiro ali de 2015, onde ele se firma ali no Atlético Mineiro
e acaba conseguindo ali a transferência para o Hamburgo, ainda relativamente jovem, com 22 anos à época, beleza? E no Hamburgo, eu devo admitir que não tenho tanto conhecimento assim na carreira dele, tampouco pelo Zenit, mas no Zenit parece que ele é titular. É um cara aí que cortou caminho, furou fila na seleção brasileira e se tornou aí o jogador do Carlo Ancelotti na seleção brasileira para a Copa do Mundo. Teve algumas lesões aí na temporada, um ponto de preocupação, mas nesse momento não preocupa, nesse momento está bem fisicamente, vem de bons meses aí, e foi o titular contra a França e contra a Croácia. Vamos ver quem que vai ser o titular aí na Copa do Mundo. Eu não confio nem no Douglas Santos, nem no Alexandre para serem os titulares. São jogadores mais low profile, fazem um arroz com feijão ali. Mas eu acho que nem o Carlo Ancelotti gostaria de ter essas opções, mas foi o que deu para fazer com o tempo de trabalho aí dele na seleção brasileira. Avançando, vamos para o Alexandro Ribeiro. Ah, não, o Alexandre Ribeiro é o outro. É o zagueiro, Alexandre do Flamengo, né? O Alexandro que surge no Atlético Paranaense, passa pelo Santos também do Neymar e do Ganso e vai para a Europa, joga no Porto. No Porto ele vai muito bem, é um jogador que se destaca bastante, é considerado várias vezes aí para a seleção brasileira, mas acaba sendo reserva ali do Marcelo na maior parte do período. E tem muitos anos aí também na Juventus, quase 10 anos de Juventus. Foi um cara muito importante, assim como o Danilo. E é um jogador bem técnico, bem consistente, cruza bem. Mas hoje já tem 35 anos, né, pessoal? É um cara mais velho, talvez não consiga entregar tanto na parte da intensidade quanto se é esperado aí numa Copa do Mundo. Vamos ver como é que vai ser, quem que vai ser o titular, quem que vai conseguir cravar essa vaga aí na Copa do Mundo. Na temporada atual, pelo Flamengo, ele é titular. Já vou adiantando aí para vocês, tem 25 jogos já na temporada. Teve alguns problemas físicos, por isso foi cortado aí desses últimos amistosos, mas é um cara que é bastante importante no Flamengo. O reserva dele, que é o Ayrton Lucas, não tem tanta minutagem assim. Ele joga basicamente todas aí em que ele está disponível. Mas vamos ver como é que vai ser na seleção brasileira, como falei, porque é bem complicado confiar em dois jogadores mais velhos aí, uma posição que exige tanta intensidade, né? E aqui talvez a maior esperança, né, de que consiga se acertar aí com o Ancelotti nessa zaga da seleção, porque o miolo de zaga está bem definido, mas as laterais não. O único lateral direito de ofício que é convocado é o Wesley, mas talvez ele não parta como titular, porque ele leva o Ibanes, que pode fazer a lateral direita também. Não sei se eu cheguei a comentar aqui na parte dele, peço desculpas se eu não comentei, mas. Ah, não, comentei sim. E o Danilo também, pode fazer a lateral direita. E o Wesley aí, que talvez parta como titular, em tese é o titular, não sei. Ele é um cara aí que surge na base do Flamengo, e surge muito bem. Surge com uma certa desconfiança ali, porque ele surge logo depois que o Mateuzinho tem um certo questionamento pela torcida do Flamengo, mas ele começa a se destacar muito rápido, é um lateral que ataca muito bem, apoia muito bem, e caiu rapidamente nas graças da torcida do Flamengo. Começou a ser um jogador da equipe principal em 2023, mas é ali em 2024 e 2025 onde ele faz realmente suas melhores partidas pelo Flamengo e tem um desenvolvimento bastante grande, né, aqui como a gente pode ver. Em 2024 começa a ter mais minutagem, mais oportunidade e vai se desenvolvendo até ele conseguir a transferência para Roma, uma transferência bastante cara. E na Roma ele vem jogando de ala pela esquerda. A Roma que atua num esquema com três zagueiros, ele vem jogando mais como um ala pela esquerda. São 26 jogos nessa posição, 10 como meia direito e um jogo apenas pela lateral direita. Não sei nem se consta aqui
as partidas, não, provavelmente essa partida aqui pela fase de grupos da Liga Europa, que está constando como lateral direito. O Brasil não joga com três zagueiros, né? A gente já começa por aí. Então, por isso que tem bastante desconfiança acerca da titularidade do Wesley, mas eu acredito que ele mereça ser o titular na lateral direita ou então na esquerda, como ele vem jogando mais aqui pela Roma. Mas vamos ver como é que vai ser desenhada essa seleção do Carlo Ancelotti. O Ancelotti que gosta de laterais mais defensivos, que consigam cumprir mais essa função tática. Não é muito o caso do Wesley. O Wesley tem se desenvolvido nessa parte, mas não é o principal dele. Ele é um cara que apoia muito bem, avança muito bem. Até mesmo na seleção brasileira conseguiu participar de gol aí com o próprio Carlo Ancelotti. Espero que ele seja titular e que consiga desempenhar bem aí nessa Copa do Mundo. Mas a gente vai ficando por aqui nesse vídeo de hoje, beleza? Deixem aí nos comentários o que vocês acham desses jogadores de defesa do Brasil, os goleiros. Quem que poderia vir no lugar desses jogadores, né? Agora, olhando bem para cada jogador, surgem alguns pontos de interrogação. E é a parte mais precária aí do Brasil. Espero que o ânimo seja outro aí para falar do meio e do ataque amanhã, beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam aí, porque a gente está numa maratona de vídeos. Nesses últimos dias não teve, mas agora eu vou retomar aí com os vídeos diários, beleza, rapaziada? Faltando poucos dias aí para a Copa do Mundo. Um abraço.